Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Salmos, do 4 ao 9. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado a tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, Senhor, e conceda-nos a tua salvação. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois ele fala de paz a seu povo fiel, que não voltem, porém, a seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem, então nossa terra se encherá de sua glória. Hoje, eu venho aqui mais uma vez trazer para você que está me ouvindo um alimento espiritual. Hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo que o meu convite é uma profunda reflexão. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Esse tempo não é difícil só para algumas pessoas. Esse tempo está sendo difícil para toda a raça humana. Para onde nós olhamos, nós vemos sinais. E sinais que muitas das vezes são dolorosos. Hoje eu vim aqui usando esse salmo que pede misericórdia a Deus, pede restauração para que ele não continue irado. Eu li claramente a parte em que diz: até quando, o Senhor continuará irado contra nós? Meu irmão e minha irmã, talvez essa mensagem não seja uma mensagem para afagar o seu ego e para te trazer uma motivação, mas é uma mensagem para que você seja convidado a uma profunda reflexão e uma mudança de postura e comportamento. Quantos de nós, mesmo diante a esses sinais, a essas situações, ainda estamos cegos, preocupados com os nossos próprios interesses? Quantos de nós ainda estamos pensando muito mais naquilo que é importante para nós, para os nossos interesses pessoais, do que o que verdadeiramente está acontecendo com a humanidade que nos cerca? Nós estamos inseridos em um grupo humano que precisa de salvação, que precisa do perdão de Deus, que precisa da ajuda do Senhor. Mas quantos de nós ainda caminhamos como na época de Noé, cegos? Muitas pessoas dando festas, casando, se separando, tantas outras se divertindo, preocupadas em acumular dinheiro, preocupadas em se envaidecer. Quantas pessoas estão tão preocupadas com a própria aparência que não conseguem mais ver nada à sua volta? Quantas pessoas estão tão preocupadas com o acúmulo de dinheiro que não percebem que o dinheiro acumulado não vai salvar a sua própria alma? Quantas pessoas já estão sendo destruídas, mas ainda assim não percebem que tudo isso faz parte de uma justiça divina? Olha, um Deus que nós servimos é amor. E é por isso que nesse contexto que eu acabei de ler, diz claramente que Deus nos diz, Ele é um Deus que fala de paz aos seus fiéis. Mas Ele também é um Deus que traz correção aos nossos caminhos. Nós devemos retroceder, e eu estou falando cada um de nós. Não escute essa mensagem achando que você está isento de retroceder dos seus erros. Nós temos pecados, nenhum de nós somos santos, todos nós temos erros e falhas em nossa alma. Quando nós não professamos isso em atitudes, professamos em palavras. Quando não professamos em palavras, professamos no nosso coração. Mas nós estamos constantemente em pecado. Então, meu irmão e minha irmã, hoje o meu convite a você é: não se engane que você não está errando. Nós devemos retroceder, nos colocarmos na presença do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude a corrigir os nossos erros, porque os sinais estão vindo, porque a justiça de Deus está vindo. Nós tivemos aí um sinal muito forte em São Paulo, na última sexta-feira, onde uma tempestade fez com que muitas coisas acontecessem.
as pessoas, quer dizer, não foi só uma simples tempestade, mas hoje é segunda-feira, praticamente 3 dias depois, nós ainda estamos vivendo consequências daquilo que aconteceu na sexta, e isso é um sinal de Deus. Mas quantas pessoas querem culpar os privatizadores, o governo, os erros, a falta de estrutura de saneamento, a falta de estrutura elétrica? As pessoas, elas não estão enxergando que isso é uma manifestação espiritual, isso é um retorno de uma justiça que nós mesmos semeamos. Quando a natureza nos ataca, é porque nós semeamos isso. Quando a justiça de Deus vem sobre nós, é porque nós estamos fazendo o errado. E aí você pode dizer: Inara, o que você está dizendo para mim? Eu nunca fiz mal algum. Irmão e irmã, nós temos que saber que existe uma lei que está sobre nós. Nós, professando a fé nela ou não, ela é real. É como a gravidade, nós não podemos ver com os nossos olhos, mas ela é real. Nós estamos vivendo um momento em que nós devemos abrir o nosso entendimento e refletir sobre as nossas ações, o quanto nós somos essas pessoas que estamos semeando contra a vontade de Deus. Quantos de nós ainda vivemos uma estrutura que vai contra as leis do Senhor, acreditando que estamos fazendo o que é certo? Quantos de nós ainda ignoramos quando Deus nos convida a uma correção? Eu li para você aqui agora nesse versículo, o Senhor diz claramente: não volte aos seus caminhos insensatos, pois certamente a salvação está perto daqueles que temem a Deus. O temor a Deus significa colocar em prática a sua palavra, porque nós sabemos que Deus, ele é amor, ele é paz, ele é consolador, mas ele também é justiça. Quando nós temos um temor no nosso coração, nós entendemos que se nós não obedecermos à lei de Deus, nós estaremos suscetíveis a viver a colheita daquilo que nós semeamos. Isso é um princípio. Meu irmão e minha irmã, hoje eu não trouxe uma mensagem que vai convidar você a pular de alegria, mas eu trouxe uma mensagem que vai te ajudar a corrigir muitas das coisas que muitas das vezes a gente está cometendo erro. Olha, Deus, ele não quer sacrifício. Quantas pessoas ficam fazendo sacrifícios e que Deus considera sacrifício tolo? Você que está ouvindo a minha mensagem, isso não é uma mensagem por acaso. Quantas vezes nós vivemos de maneira religiosa? Deus não quer religiosidade. Deus, ele deseja que nós tenhamos arrependimento. Se arrepender significa perceber que nós estamos errando, perceber que as nossas decisões muitas das vezes não estão indo de acordo com a vontade de Deus. Eu acabei de ler aqui, ele está falando para o povo de Israel: não volte para os seus caminhos insensatos, porque vocês me clamam por misericórdia, porque vocês me clamam por restauração, mas vocês não percebem que são vocês mesmos que com as próprias mãos semeiam a destruição, com decisões erradas, com desejos errados. Meu irmão e minha irmã, quando eu li para você aqui, está escrito claramente: Deus da nossa salvação. Ele é o Deus da nossa salvação. O que significa? Ele vai nos salvar. Mas Ele não vai nos salvar apenas lá na vida eterna, quando nós morrermos. Ele pode nos salvar da destruição física aqui nesse momento em que estamos vivendo. Ele pode restaurar a nossa realidade se nós estivermos sendo fiéis a Ele. Olha, nesse contexto eu li: Deus, até quando o Senhor vai irar-se contra nós? Até quando o Senhor vai castigar o teu povo? Durante quantas gerações o Senhor vai permitir que isso aconteça? E eu posso dizer a você, meu irmão e minha irmã, enquanto nós não abrirmos os nossos olhos e entendermos que é o arrependimento, é o quebrantamento de coração, é quando você olha para si mesmo e fala assim: não, peraí, eu vou ter a humildade de reconhecer que eu sou falho, que eu sou falha e que tem alguma coisa errada que eu nem tenho consciência. Recentemente eu estava fazendo uma oração a Deus, e como eu já disse para vocês em outras mensagens, eu sou uma pessoa que eu peço muito para Deus abrir os meus olhos, me mostrar onde eu estou errando. E como eu sou uma pessoa que eu me esforço muito para ser íntegra com a palavra do Senhor, eu acreditava piamente de que as minhas falhas e erros eram menores, mas eu, orando ao Senhor e pedindo a Ele que me trouxesse à luz os meus erros, Ele começou a me mostrar tudo aquilo que eu guardava no coração, que não estava de acordo com a vontade dele. Umas sementes de orgulho, sementes de ego, e muitas das vezes que nós mesmos não enxergamos. E aí você fala: ah, Inara, você é orgulhosa, você tem aí as suas altivez, mas eu não sou assim, eu sou humilde. Meu irmão e minha irmã, nós não nos vemos. Nós não sabemos exatamente como nós somos, porque somente Deus pode nos julgar. A palavra do Senhor diz que nós não podemos julgar a nós mesmos, porque nós não nos vemos. Então nós devemos entender que nós devemos buscar para Deus a luz dos nossos erros, para que possamos corrigir e nos arrependermos de verdade. E aí, concluindo o que eu estava contando a você, eu orando a Deus, pedindo para Ele que trouxesse a luz, Deus, Ele me trouxe assim uma clareza tão profunda de que
Nossa raça humana, nós somos tão incompetentes que nem para nos arrependermos nós não conseguimos. Nós não conseguimos nos arrepender dos nossos erros porque nós achamos o tempo inteiro que nós estamos certos. Nós achamos o tempo inteiro que nós temos razão, que as nossas circunstâncias, o ângulo em que nós estamos, a maneira com que nós vemos a realidade é a certa. Nós não percebemos que nós somos manipulados constantemente por influências espirituais malignas que nos conduzem ao erro. Nós acumulamos no nosso coração muitas coisas erradas e com isso nós semeamos coisas erradas, e se a gente não buscar em humildade o constante arrependimento, nós pecamos contra Deus e somos colocados numa posição de viver a justiça de Deus. E meu irmão e minha irmã, tem pessoas que falam Deus não é justiça, Deus só é amor, tem pessoas que não querem ouvir isso, tem pessoas que querem tampar o sol com a peneira, mas olha a sua volta, olha o que está acontecendo com a nossa população, com a humanidade, olha os sinais de Deus. Você acha mesmo que um Deus que está satisfeito com o seu povo permite tanta tragédia? Meu irmão e minha irmã, nós estamos semeando com as nossas próprias mãos os nossos erros. Mas hoje o meu convite a você é que você se arrependa, que você mude o seu comportamento, que você tenha a humildade. E eu não estou falando com você como se eu fosse isenta disso, eu estou falando com você como alguém que está aprendendo a mesma coisa. Tudo aquilo que eu prego para vocês aqui, que eu trago como palavra, é um alimento para minha alma também. Nós todos precisamos buscar o arrependimento. Nós todos precisamos buscar a mudança de comportamento. Precisamos limpar o nosso coração. A gente precisa se arrepender, e se arrepender não é só ter remorso. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Muitas das vezes na minha vida, eu vou me colocar como exemplo, muitas das vezes na minha vida, eu passei por situações muito dolorosas e aí eu corri para os braços do Senhor. A gente tem esse hábito, né? Eu não sei se você que está me ouvindo é assim, mas a grande maioria das pessoas é assim. Quando a gente passa um sufoco, a gente corre para os braços de Deus. E eu, nos meus sufocos, eu corria, Jesus, clamava ao Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. E eu prometo que eu não vou fazer mais isso, Senhor. Eu prometo que eu não vou mais errar nesse ponto. E aí Deus me ajudava. E aí quando eu estava vivendo novamente uma paz, eu voltava a errar. E meu irmão e minha irmã, eu aprendi nesse processo que o nome disso não é arrependimento, o nome disso é remorso, é barganha. É quando você sente um remorso, você se sente mal porque fez algo errado e trouxe uma consequência ruim. Então você vai lá barganhar e oferece para Deus a oportunidade de não cometer mais aquele erro, porque você está se sentindo mal pelo que aconteceu. Mas no fundo, o seu coração não se arrependeu porque você ainda tem um desejo dentro de si pelo que é errado. Você ainda tem dentro de si um desejo e um prazer por aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos buscar em Deus o arrependimento. Sabe quando a gente não consegue se arrepender? Quando nós estamos distante do Espírito Santo de Deus. Quando o nosso coração ele está tão voltado para o erro e muitas das vezes tão acometido pelo pecado que nós não conseguimos nos arrepender. Mas olha, eu quero ser honesta com você. Todos nós estamos dentro desse barco chamado carne, que nos impede de ter uma profunda purificação dos nossos erros. Por isso nós devemos ter a humildade de reconhecer a Deus. Deus, nós não temos competência nem para nos arrepender. Nós erramos e não temos competência nem de pedir perdão. Nós erramos e não temos nem competência, Senhor, para reconhecer o nosso erro. Nós achamos que somos donos da razão, que somos certos. Meu irmão e minha irmã, eu sei que você precisa de ajuda em muitas áreas da sua vida. Eu também preciso. Todos nós precisamos de ajuda na nossa alma, nas nossas finanças, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Nós precisamos de ajuda em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos entender o nosso papel de responsabilidade dentro disso. O mundo espiritual tem regras. E essas regras trazem consequências. E se a gente continuar tampando nossos olhos para os sinais que estão à nossa volta, nós vamos continuar ignorando o que está escrito nessa palavra que eu acabei de ler. A ira de Deus contra nós, a justiça do Senhor de indignação contra aqueles que pecam e continuam pecando. Quantas pessoas fazem um monte de coisa errada e depois ainda dão festas como se nada estivesse acontecendo. E Deus está avisando, as coisas estão ficando difíceis, as coisas ficarão piores. Quanto mais erro vocês semearem, mais frutos de destruição vocês colherão. Nós devemos hoje buscar a nossa responsabilidade pessoal do nosso erro e clamarmos a Deus por misericórdia e clamarmos a Deus que nos ajude a nos arrepender. Não devemos mais ser interesseiros, buscando somente a ajuda de Deus quando nós estamos precisando. Mas nós devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que a gente enxergue o que está errado, para que a gente mude a nossa postura e que a gente possa nos arrepender de verdade. Olha, Deus ele não quer sacrifício, Ele não quer sacrifício tolo, Ele não quer que a gente fique aqui se sacrificando e depois que termina o sacrifício a gente volta lá para o comportamento errado. Deus ele não quer pessoas religiosas que batem carteira na igreja, mas voltam para o comportamento errado. Deus ele quer arrependimento, Ele quer que a gente busque em sinceridade aonde nós estamos errando, para que assim nós corrigimos
mudarmos o nosso comportamento e corrigir o nosso comportamento, nós possamos semear sementes boas, para que assim o Deus traga para nós a paz que precisamos. Eu li no versículo agora, Deus tem, está escrito aqui, Deus, o Senhor diz, Ele tem paz ao seu povo fiel. E Ele conclui, mas não volte aos seus caminhos insensatos. Que hoje nós possamos olhar à nossa volta, percebendo a situação em que nós estamos vivendo e entender que nós temos o nosso percentual espiritual de responsabilidade. Que nós devemos buscar em Deus, que nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. E você pode dizer para mim, Nara, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. E Nara, eu não estou fazendo nenhum mal para ninguém. Então não está mesmo, meu irmão e minha irmã? O seu coração não tem nenhuma sujeira mesmo? Não há mágoa, ressentimento? Você não está emanando uma frequência maligna com as suas emoções, as quais muitas das vezes você lança palavras de maldição, onde as suas palavras de maldição semeiam mais maldição no coração daqueles que te cercam, e isso vai germinando e multiplicando frutos malignos aos quais trazem maldição para a humanidade. Uma corrente infinita de pessoas pecando e lançando palavras de maldição, emanando emoções amaldiçoadas que alimentam o inimigo de nossas almas. Meu irmão e minha irmã, nós devemos buscar consciência de que o arrependimento vai purificar o nosso coração, que o Espírito Santo vai nos conduzir a caminhos corretos e sensatos, onde nós vamos obedecer a Deus e estaremos salvos debaixo da asa do Onipotente. Que você possa ficar com essa palavra hoje, não a título de orgulho e prazer. Olha, a Inara tem prazer de nos exortar, de trazer essas palavras duras. Não, eu não tenho. Mas eu preciso trazer a você aquilo que o Senhor fala comigo, aquilo que o Senhor me manda dizer. Todos nós precisamos de arrependimento. Então, arrependa-se, ó Israel. Arrependa-se de seus pecados, de seus erros. E se você está numa posição tão complicada que você ainda acredita que não tem erros para se arrepender, então eu vou dizer a você, coloque-se diante do Senhor pedindo misericórdia, porque esse é o nível mais difícil de todos. Quando nós erramos e sentimos remorso, ainda estamos reconhecendo que estamos errando. Mas quando nós chegamos num patamar onde nós achamos que não temos erros, esse patamar é o mais difícil de todos. Porque o inimigo de nossas almas já nos segura a tal ponto que ele acha, que ele nos faz acreditar que nós estamos certos. E quando nós temos essa posição, meu irmão e minha irmã, a tendência é ser destruído e destruída. A palavra do Senhor diz claramente, aquele que diz que não peca, já pecou por dizer, já está pecando. Então que nós todos possamos ter a humildade de reconhecer que nós necessitamos de um profundo arrependimento. Seja você professador da fé ou não, seja você cristão ou não, seja você líder espiritual ou não, seja você religioso ou não, seja você alguém que frequenta a igreja, é servo, tem cargo eclesiástico, tem unção, não importa. Você precisa se arrepender dos seus pecados, colocando na presença do Senhor em humildade, para que assim Ele possa se voltar para nós e nos restaurar, como está escrito nessa palavra. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e não somente ela. Eu quero me apresentar, eu quero apresentar, Senhor, toda essa população. Todos nós estamos precisando, Senhor, da sua misericórdia. Eu acabei de perguntar ao Senhor, através da sua própria palavra, Deus da nossa salvação, nos restaure. Até quando o Senhor estará irado contra nós? Até quando ficará indignado com os nossos pecados? Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessa geração. Que o Senhor possa nos redimir, que o Senhor possa nos ajudar a corrigir os nossos erros, nos conduza ao arrependimento. Deus, a minha oração é sincera. A minha oração é crendo que o Senhor está me vendo e ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, abra os olhos dessa pessoa que está ouvindo, abra os meus olhos. Não nos deixe caminhar enganados, achando que nós somos certos e santos, achando que nós não temos falhas e erros, mas nos ajude a enxergar, Senhor, as falhas do nosso coração, os pecados que carregamos de estimação. Nos ajude, Senhor, a corrigir o que está errado em nossas veredas. O Senhor disse claramente em sua palavra, para que a gente não volte mais para os caminhos insensatos, então nos ajude a caminhar na direção certa. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nos ajude a ter uma mudança de comportamento, um arrependimento verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela possa tocar os nossos corações, que nós possamos abrir os nossos olhos e ver toda a destruição que nos cerca e que
nós possamos perceber que nós devemos ter, sim, Senhor, um posicionamento de responsabilidade espiritual, retrocedendo em nossos pecados, Senhor, e orando e pedindo misericórdia. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, salva, restaura, liberta, restitui, cura, tenha misericórdia de nós. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero aproveitar essa mensagem e convidar você para orar pelo nosso Brasil, orar pelas pessoas, ore pela sua vida, ore pelas suas necessidades, mas separe alguns minutos para orar também por todos nós em profunda comunhão. Nós estamos precisando de intercessão. Ore para Deus ter misericórdia de nós, ore para que Deus restaure a nossa situação, ore para que Deus não permita que nós perecemos diante de tanta destruição. Nós estamos passando um momento delicado, e isso não se trata apenas de mais um problema governamental, mas isso é um sinal espiritual. Não negligencie, não ignore, mas em nome de Jesus, tome posse dessa palavra, refletindo sobre a sua responsabilidade e apresente a Deus todas as nossas necessidades. Que a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sempre contigo.